Bom, pessoal, então vamos para o nosso segundo bloco, né? Estávamos tratando das diligências investigativas, quais são essas diligências, onde elas estão, pelo menos como base, que é o artigo 6º do Código de Processo Penal. Falei das primeiras, paramos ainda antes de falar da sexta, que eu coloco aí para vocês o inciso 6 do artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, e aí ele vem proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e acariações, né? Reconhecimento de pessoas, importantíssimo, gente. Tem muito crime, né? Sobretudo aqui, o crime de roubo, reconhecimento facial, reconhecimento de coisas, ou seja, capacete, a roupa que a pessoa estava usando. Isso às vezes é essencial para você conseguir os elementos probatórios numa eventual ação penal posterior. Então tem que ser feito pelo delegado no inquérito policial, sempre nas situações de flagrante a gente faz, tá certo? E as acariações. O que é a acariação, Rafael? É o frente a frente, né? Colocar testemunha de frente com testemunha, vítima de frente com infrator. É claro que a gente tem que ter aqui uma sensibilidade, né? Eu não vou colocar uma vítima de estupro de frente com o infrator para ver se ela está mentindo. Claro que não, mas em determinados crimes, a depender da situação concreta, é possível, é um tipo de prova, beleza? Lembrando que todas essas provas, reconhecimento de pessoas e coisas, acariação, nós vamos tratar de forma específica, tá? Estamos passando aqui de forma um pouco mais rápida, porque são as diligências do delegado, esse assunto de inquérito, mas as provas no processo penal que envolvem reconhecimento e acariações vão ser estudadas em um capítulo extra, uma aula só para isso, beleza, pessoal? Inciso 7 diz que o delegado, a autoridade policial, deverá determinar, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Então, é feito isso. Então, a pessoa chega na delegacia, às vezes mesmo que o infrator não tenha sido preso em flagrante, né, chega toda machucada na delegacia, eu já peço ali a guia de exame, aquela pessoa vai para o órgão estatal, né, que aqui é a PFOSSE, fazer o exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias que tiver que fazer, tá certo? A gente requisita, a gente envia. Um exemplo, viatura policial que foi danificada pela população num certo lugar, né? Jogaram pedra na viatura policial, quebrou o vidro. Aí tem o crime de dano, nesse caso dano qualificado ainda por ser bem público, né? Requisitamos a perícia junto ao órgão. Então são essas possibilidades aí, alguns exemplos práticos para você. Inciso 7. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar sua folha de antecedentes. Pequena observação, pessoal, o processo datiloscópico, né, que é o que a gente chama de identificação criminal, assim como o processo fotográfico, ele não é a regra, né? A nossa Constituição de 1988 deixa claro que o civilmente identificado não será identificado criminalmente. Então, a pessoa que se apresenta com os documentos necessários para a sua identificação, ele não vai passar pelo processo datiloscópico. Estudamos isso com a Lei 12.037, que é a Lei de Identificação Criminal, também tratada em legislação penal extravagante. Você não fica sem nenhuma dessas informações aqui no Universo Juris, beleza? O artigo 6º continua e no inciso 9 temos aí que a autoridade policial deverá averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude, estado de ânimo, depois do crime e durante ele, quaisquer elementos que contribuem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Tá? Isso vai ser importante durante a ação penal, pessoal. Pode ser que ele tenha ali alguma agravante, né, nos termos do artigo 59, por conta da personalidade voltada para os crimes, ou então mesmo uma diminuição de pena, porque naquele caso ele não teve muita escolha, enfim. A gente tem que levantar, aqui cabe à autoridade policial levantar essas informações durante o inquérito policial. E o inciso 10, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência. Filhos, pessoal, respectivas idades, e se o filho tem alguma deficiência, o nome e o contato eventual responsável pelos cuidados dos filhos
indicado pela pessoa presa. Isso daqui já foi uma alteração mais nova, não é original do CPP, tá? Veio com a Lei 13.257 de 2016 e essa legislação ela tentou resguardar os direitos aqui não do preso, não do indiciado, mas dos filhos, tá certo? Então, toda vez que uma pessoa é presa numa delegacia de polícia, toda vez que uma pessoa é indiciada e vai passar por uma oitiva, o delegado de polícia ele deve colher informações sobre filhos. Então vocês vão perceber que, por exemplo, na prática, né, todos os meus interrogatórios eles começam com algumas informações de praxe. Então, que tem X anos, nasceu no dia tal, que tem 2 filhos, nenhum dos 2 é deficiente, estão aos cuidados de sua esposa, de nome X, que responde no telefone Y. Por que isso, gente? Porque essa lei ela veio para proteger o filho, né? Então, caso aquela pessoa não tenha com quem ficar, caso aquela criança esteja totalmente desguarnecida, cabe à autoridade policial tomar alguma atitude, né? Então, eu já me deparei com casos assim na prática. Uma mãe que foi presa por tráfico seria recolhida porque foi presa em flagrante e ela estava com 3 crianças em casa. A mais velha tinha 10 anos, né? Então, eu mesmo já percebi essa situação, né? Antes mesmo do interrogatório, mas constei no interrogatório como manda aí o dispositivo legal e comuniquei imediatamente o conselho tutelar para tomar as medidas cabíveis, né? Nesses casos, quando é muito urgente assim, além de enviar o ofício, a gente ainda dá aquela ligada para o conselho, informa o tamanho da situação, a situação das crianças que no caso acabaram ficando com uma vizinha por alguns momentos, e aí o conselho tutelar vai proceder aquilo que entende ser cabível, ou seja, é uma legislação para resguardar os direitos da prole, no caso. Tudo bem? Continuamos ainda dentro de investigações, de diligências investigatórias, né? O artigo 7 do Código de Processo Penal, pessoal, tá? Ele traz uma última dessas que são enumeradas pela lei, né? Um último tipo de diligência investigatória, que seria a reprodução simulada dos fatos. Tá certo? O que ele diz? Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Então nós temos já aí exemplos, né, de algumas reproduções simuladas famosas, né, casos grandes lá de São Paulo, o caso da criança, por exemplo, que foi jogada do 7º, do 8º andar, não me lembro exatamente, mas é possível sim, porque nesses casos a gente consegue acabar pegando alguns detalhes, alguma coisa que tinha passado. Então a reprodução simulada dos fatos, muito embora seja muito trabalhosa, muito difícil de levar a efeito no dia a dia policial, quando o caso é muito gritante, quando há uma comoção pública muito grande, quando o bem jurídico atacado é a vida, por exemplo, a gente pode fazer, é uma possibilidade. Lembrando só o seguinte, essa, segundo as observações que está aí na tela para vocês, essa reprodução simulada dos fatos, ela não pode atacar a moralidade, deixa eu apagar aqui, desculpa, ela não pode atacar a moralidade, tá? E nem a ordem pública. Então, pera lá, né? Vamos fazer reprodução simulada dos fatos de um crime de estupro de vulnerável, né? Vamos repetir aqui todos os atos sexuais? Claro que não, né? Então, tem limite. Esse caso, por exemplo, da criança que foi jogada do alto de um prédio, é uma situação, até na época, o indiciado, o investigado aceitou participar e precisa aceitar, né? A próxima observação é justamente sobre isso. O STF no HC 96.219 deixou claro que se a pessoa não quiser participar da reprodução simulada dos fatos, ela não precisa. E isso por quê, pessoal? Por causa do princípio do nemo tenetur si detegere, ou seja, ninguém precisa produzir provas contra si mesmo. Lembra que a gente conversou sobre isso lá na nossa primeira aula? Me lembro que foi um dos últimos princípios que a gente tratou, e aí eu expliquei para vocês. A pessoa pode ficar em silêncio, a pessoa pode não soprar o bafômetro, a pessoa pode não querer fornecer dados comparativos para um exame grafotécnico, caso ela tenha que escrever.
enfim, qualquer comportamento ativo que ela tenha que ter para produzir provas contra ela mesma, ela pode se negar. E uma dessas possibilidades, agora mais um exemplo, reprodução simulada dos fatos. Só participa se entender que é melhor para a sua defesa, se assim quiser fazê-lo. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado com isso daí. É um ponto importante, é um ponto que inclusive já tem decisão dos tribunais superiores, é bom você ficar atento, tá certo? Passamos aí às próximas diligências investigatórias ainda dentro do CPP, tá, gente? Então falamos do artigo 6, falamos do artigo 6º, falamos do artigo 7º e agora nós vamos falar do artigo 13A, que também é novidade, tá? Foi adicionado pela Lei 13.344 de 2016. Chamo a atenção para que vocês possam ler esse dispositivo comigo, para que depois a gente faça uma pequena observação sobre ele. Novidade legislativa, novidade entre aspas, né, de 2016, mas como é uma alteração, não é original do texto, tem aí 4 anos que foi colocado, eu acho que é importante a gente tomar cuidado. E é mais um tipo de diligência investigativa. Nos crimes previstos no artigo 148, 149, isso daqui é sequestro, pessoal, redução à condução análoga a de escravo, e 149 é o tráfico de pessoas, tá? No parágrafo 3º do artigo 158 e no 159, sequestro mediante restrição de liberdade. Vamos lá, no Decreto-Lei 2848, que é o Código Penal, e no artigo 239 da 8.069, os crimes lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, o membro do MP ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou empresas privadas dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos, né? Aí vem o parágrafo único e diz: a requisição será atendida dentro do prazo de 24 horas e conterá, aí ele fala o que tem que ter na requisição. Mas, pessoal, perceba, eu quero que vocês não só leiam esse dispositivo, mas que vocês tenham um senso crítico sobre ele, tá? Porque a doutrina faz uma observação que é a seguinte: a única novidade aí é esse prazo de 24 horas aqui, ó, do parágrafo único, tá? Porque o resto sempre foi possível. O que ele está tratando aqui, ó? A requisição de dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeito. Isso daí, a autoridade policial sempre pôde pegar direto, tá? Não há qualquer dúvida quanto a isso. Eu, delegado de polícia, eu posso requisitar dentro de uma investigação de roubo, por exemplo, eu posso requisitar o telefone, o endereço, né, os dados cadastrais de alguém junto a uma empresa privada. Cuidado, isso daqui não envolve o teor das conversas, ou seja, não é interceptação telefônica, eu só quero os dados cadastrais. Isso o STJ e o STF sempre disseram tranquilamente, não precisa de autorização judicial. Então, nesse sentido aí, o que a lei diz não é nada de muito novo. A novidade é colocar um prazo de 24 horas para a resposta. Tudo bem? Então, segundo o parágrafo único, essa requisição da autoridade policial ou do próprio Ministério Público, ela vai ser atendida em 24 horas. E essa é a novidade e é isso que eu quero que vocês saibam, sobretudo para provas fechadas. Lembrem, prova fechada é letra de lei. O professor vem e te ajuda a interpretar a lei, você entende e depois você lê a lei sozinho. Não deixem de ler a lei, porque senão a aprovação em primeira fase não vem. Você pode estar preparado para fazer uma prova escrita, você pode estar muito bem com a prova oral, mas a tua prova fechada só vem a aprovação se você tiver leitura de lei seca muito bem feita. Tudo bem, pessoal? E aí, terminando as diligências investigatórias, né? Acabamos de ver o 13A, que foi adicionado pela Lei 13.344, e agora vamos ver o 13B, que foi também adicionado pela mesma lei e traz aí uma novidade um pouquinho mais significativa. Não no caput que está aí, mas na próxima slide. Presta atenção, lê esse dispositivo comigo. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, que é o do 149A, perceba que ele já limita. Aqui é só o crime de tráfico de pessoas. Ele já não coloca como aqui o 13A faz, ó, 148, 149, 149A, 158. Não, aqui ele só fala do 149A, que é o tráfico de pessoas. O membro do MP ou o delegado de polícia poderão requisitar
mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilizem meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima. Olha só, gente, aqui não estamos falando de cadastro só, tá? CPF, nome, identidade, não. Estamos falando de localização da vítima e dos suspeitos do delito, tá? É o que a gente chama de ERBs, as estação rádio base. As empresas, né, a Oi, por exemplo, a Claro, elas têm meios técnicos de saber onde uma pessoa pode estar rastreando o seu número de telefone. Então, nós podemos requisitar, segundo o 13B, com autorização judicial. Se você já é um estudante mais experiente, você deve estar se perguntando assim, Rafael, mas isso com autorização judicial sempre foi possível, né? Não estou entendendo por que teve essa mudança legislativa. Sim, pessoal, aí no caput não tem nada de novo, né? A localização de alguém, a interceptação telefônica, o teor de conversas, com autorização do juiz sempre foi possível, isso não é novidade. Só que esse dispositivo ele não morre no caput. Ele vem para o parágrafo 4º, e esse sim é importante, olha só. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso com imediata comunicação ao juiz. Esse, sim, é uma novidade considerável, pessoal, porque olha só, ele fala lá no caput, o delegado pode pedir com a autorização do juiz. Beleza, isso sempre pôde, tá? Mas e se o juiz não analisar em 12 horas, ele não se manifestar a respeito do pedido? Aí o delegado, segundo a própria lei, ele vai poder imediatamente requisitar daquela operadora de sinal, tá certo? Então, se imagine aí na prática, você, um delegado, tem uma pessoa que está sendo vítima, né, desse crime de tráfico de pessoas, ou seja, com a intenção de mandar para fora para exploração, e aí você pede a localização do telefone dessa pessoa, de um eventual suspeito, que às vezes você já sabe um nome, já tem uma ideia de quem é, e aí o juiz não analisa em 12 horas. O que você faz? Você pega e de pronto manda para a operadora uma requisição imediata, já juntando o texto da lei. Ó, cumpre, porque senão é desobediência, porque o juiz não analisou em 12 horas, então vocês têm que cumprir, eu só vou comunicar a ele. Beleza? Então, pessoal, isso daí sim é uma novidade, isso daqui sim é uma mudança considerável, tá certo? E lembrem desse prazo, tá? Eu não gosto desse tipo de questão, não gosto mesmo, mas as provas gostam. Então, eu já vi questão cobrando isso daqui como 24 horas. Então, se o juiz não analisar em 24 horas, o delegado vai poder requisitar. Sim, infelizmente a gente sabe que isso é uma realidade das provas fechadas. Às vezes o examinador está sem paciência, né? Ele já fez 95 questões para uma prova e aí a 96ª ele está lá pensando, né? Sem paciência nenhuma. Ele olha para o 13B e fala assim, olha, é uma lei relativamente nova, né? 4 anos atrás, isso para o processo penal é meio novo. Vamos colocar isso aqui. Mas estou sem paciência, ele vai lá e troca as 12 horas por 24 e aí está errado, tá? Infelizmente acontece. Beleza, pessoal? Então, superamos esse ponto aí das diligências investigatórias. Lembro a vocês, dentro desse ponto, o que nós temos que estudar, Rafael, o que eu tenho que ler de lei? Artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, 13A e 13B. Beleza? Fica atento a isso. Boa questão de prova para vocês. Então, como já superamos esse ponto, passamos agora ao indiciamento, né? Indiciamento, o ato de indiciamento. Vocês já ouviram falar disso, com certeza, com toda certeza. O que é o ato de indiciamento? Né? Indiciar é investigar, Rafael? Não, não é não. Indiciar é iniciar ação penal? Também não, pessoal. Vocês têm que saber o que é o ato de indiciamento, quem é que faz, o que ele envolve, tá? Até pouco tempo atrás a gente não tinha uma lei que tratava disso.
né? Então, a doutrina que definia o que era um indiciamento. Porém, no ano de 2013, Lei 12.830 de 2013, me lembro que era novidade quando eu estava estudando para concurso, né? Agora para você já é algo antigo, 7 anos, o tempo passa muito rápido, mas a Lei 12.830 de 2013 define indiciamento. Ela resolve um grande problema, porque a doutrina sempre teve que definir porque a lei não trazia, né? Inclusive essa lei aqui, só um pequeno parêntese, é o chamado Estatuto do Delegado de Polícia, né? Então, eu não preciso nem falar da importância de ler essa lei para vocês. Uma lei muito pequena, você lê em 2,5 minutos aí. Então, se for o caso, dá uma travada na aula aí, joga lá no site do Planalto, Lei 12.830. Quem comenta essa lei, salvo engano, aqui no nosso curso, é o professor João Gabriel, beleza? Então, também temos aula da Lei 12.830 e material escrito dessa lei. Artigo 2º, 6º dela diz o seguinte: o indiciamento privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, a materialidade e suas circunstâncias, tá? Então, ele dá um desenho total do indiciamento. Primeiro, ele diz que é um ato privativo do delegado, ou seja, só delegado indicia. Promotor, juiz, policial militar, policial rodoviário federal, não. Só o delegado de polícia, civil ou federal, tá? Dar-se-á por quê? Ato fundamentado. Então, é um ato que deve ter fundamento. Não é só eu indicio, não. Tem que ser fundamentado. Mediante análise técnico-jurídica. Então, o delegado ele fundamenta o indiciamento com base numa análise técnico-jurídica do fato. Ele tem que analisar o juridiquês da coisa, digamos assim. Beleza? E aí ele indica autoria e materialidade nas suas circunstâncias, tá? O ato de indiciamento, pessoal, ele é basicamente, se for traduzir aí de forma bem direta, uma atribuição de provável autoria, tá? O que é isso, né? Acho que eu tenho até um slide que eu fiz aqui para vocês. O caminho do imputado, gente, é esse daí. Depois eu volto, tá? O caminho do imputado é esse daí. Primeiro o cara é suspeito, depois ele é indiciado, depois ele é réu e depois ele é condenado, né? É como se fosse uma escadinha que o infrator vai subindo. Primeiro, ele é só suspeito, a gente não tem muita coisa contra ele. A gente tem pouco, né? É pouca coisa, às vezes só uma citação dele numa interceptação telefônica ou só uma vítima falando o nome dele. Não tem como, né, indiciá-lo. Só que aí chega um momento da investigação, que seja no começo, no meio ou no final, mas dentro da investigação policial, o delegado chega à conclusão de que aquela pessoa realmente pode ser o autor do crime. O delegado junta atos, o delegado junta provas, ele junta elementos que indicam que aquela pessoa seria o autor. E aí ele vai e indicia aquela pessoa. Então, o indiciamento, peraí, só um minuto, o indiciamento é esse ato, tá? Em que o delegado aponta alguém como provável autor do crime. Depois disso, né? Quando ele deixa de ser indiciado, ele pode passar a ser o quê? Qual seria o próximo caminho dessa escala de subida? Ele passa a ser réu. A pessoa passa a ser réu, né? Passa a ser ré quando? Quando há denúncia pelo MP, pessoal, tá? Então, ele é indiciado, depois que o delegado acaba aquele procedimento policial, relata, manda para o juiz que abre vista ao MP e o MP oferece a denúncia, a pessoa passa a ser réu. E aí, o próximo passo, né, ele vai ser réu durante toda a ação penal, e quando condenado, aí ele passa a ser condenado ou recluso se começar a cumprir pena, tá? Então, é como se fosse um caminho mesmo para o infrator. E vocês precisam entender que o indiciado seria como se fosse uma segunda possibilidade, né? Uma segunda escala de evolução dentro do ato investigativo no inquérito policial. Tudo bem? Algo que sempre é discutido, né? O ato de indiciamento ele vincula o MP?
Vincula, pessoal, no sentido de que eu, delegado de polícia, eu indiciei alguém por crime de roubo, por exemplo, né? Mas o MP pode oferecer denúncia, por exemplo, por furto. O MP pode oferecer denúncia por um roubo majorado, se eu coloquei roubo simples. O fato é, o ato de indiciamento vincula o Ministério Público? Não, pessoal, não. Por quê? Porque o ato de indiciamento, ele não pode vincular o dono da ação penal. O ato de indiciamento é um ato administrativo, de uma autoridade administrativa, que é o delegado de polícia. Então, o delegado de polícia, ele indicia e ele aponta uma provável autoria daquele crime. O membro do Ministério Público pode concordar ou pode discordar desse fato. Tudo bem? Então, presta atenção nisso. O ato de indiciamento, ele não vai, de forma nenhuma, vincular o Ministério Público, tá? Próximo ponto seria em relação ao momento do indiciamento. Quando ele acontece? Quando é que ocorre o indiciamento? Galera, o indiciamento ele pode acontecer em qualquer momento dentro da investigação policial, tá certo? Qualquer momento dentro da investigação policial, ou seja, da portaria inicial até o relatório final. Ali, gente, a gente tem que deixar claro o seguinte, depende do que o delegado tem em mãos para poder indiciar ou não, né? Eu, por exemplo, às vezes, casos mais simples, e isso envolve, por exemplo, APF, né? Auto de prisão em flagrante, em alguns casos ele vem muito redondinho, ele vem é só chutar, né? É como se viesse uma bola quicando e você só colocasse para dentro do gol. Por quê? A vítima reconhece o infrator confessa, os bens da vítima foram pegos com o infrator, não tem nada de errado, tá tudo tranquilo. Naquele momento ali que eu tombo o auto de prisão em flagrante, eu já relato o APF em 40 minutos depois e já indicio a pessoa dentro do meu relatório final. Então olha só como é simples. Mas, é claro, tem investigações que são monstruosas. Você pega a investigação no âmbito da Lava Jato, são milhares de folhas, indiciamento que é feito por um crime, depois um outro indiciamento por um outro crime. Pode ser um ato apartado, Rafael, um despacho em que o delegado só indicia naquilo ali? Pode. Pode estar dentro do relatório final? Pode. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte, não tem momento exato. É durante a investigação e desde que o delegado tenha elementos para indiciar, com uma análise técnico-jurídica, segundo o dispositivo que a gente leu no começo desse ponto. Tá certo? Uma outra discussão é se ele pode indiciar depois que o processo já começou, né? O processo já começou, ou seja, acabou o inquérito. Mandou o inquérito para o Ministério Público e aí o processo já começou, mas o delegado vai lá e indicia. Pode isso? Não, pessoal. Não por quê? Por dois motivos. Primeiro que não faz sentido, né? Se o cara já é réu, não faz sentido voltar atrás, né, na segunda escada ali daquela persecução e indiciar ele. Se ele já é réu, é porque existem elementos mínimos para convencer, inclusive, o MP de propor ação penal, tanto que já foi proposta. Não faz sentido voltar no tempo. E o que acontece? O STJ, com base nisso, diz que há constrangimento ilegal, né? Quando o delegado de polícia ele indicia alguém depois de iniciado o processo. E eu já vi decisão, não me lembro agora o número, depois posso mandar para vocês, mas uma decisão do STJ configurando constrangimento ilegal desse indiciamento praticado depois do início da ação penal. Tudo bem? E por fim, a questão da requisição, né, que tem que ser discutida. É possível a MP requisitar indiciamento? Não, pessoal, não, tá certo? É possível que a MP requisite o início do inquérito policial. Tá? E isso nós já conversamos, tá? Inclusive lá no artigo 129 da Constituição Federal, o início do inquérito policial. Mas o Ministério Público não pode requisitar o indiciamento. Ou seja, você manda o inquérito para o MP e ele volta, olha, indicia aí, delegado. Não. O MP, se entender que tem os elementos necessários, ele que entra com a ação penal. O indiciamento, pessoal, é ato privativo do delegado, feito por ato fundamentado, com análise técnico-jurídica do fato. Beleza? Então, cuidado. Não tem como um promotor requisitar do delegado se cabe uma análise técnico-jurídica de convencimento do delegado. Tá certo? Segura aí alguns minutinhos, toma uma água, um café, daqui a pouco a gente volta.